Como vocês estão vendo aí o prólogo de Marcos, que é muito interessante, e ele vai falar o seguinte aí, nos 3 primeiros versículos. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, Marcos, né, ao iniciar aqui o seu evangelho, ele cita o profeta Isaías, dizendo, olha, eu vou falar de Jesus Cristo de acordo com o que está escrito em Isaías. Então, esse é o ponto fundamental, ok? Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Existe, claro, uma discussão acadêmica, se foi Mateus, foi o primeiro ou Marcos, mas o consenso no meio hoje é que Marcos, de fato, foi o primeiro. E ao, né, escrever algo tão importante, ele se utiliza, né, o livro de Isaías para a sua base escriturística acerca do Messias. E ele faz então todo esse relato do ministério de Jesus a partir das profecias de Isaías. E ele menciona inclusive que João Batista, que aparece no início do ministério de Jesus nos evangelhos, é na verdade o que aparece, né, inclusive em Isaías, que esse arauto seria enviado como mensageiro para falar, ora, preparem o caminho do Senhor. E isso é maravilhoso, essa citação aqui é gloriosa. Essa recepção da vinda do Cordeiro de Deus foi o papel que João Batista exerceu. O profeta Isaías, inclusive, ele menciona isso, dizendo que Deus viria, uma voz clamaria para preparar esse caminho, e essa voz proclamaria a vinda do próprio Deus. Então, Marcos ele faz essa reafirmação no evangelho que ele escreve, dizendo que Jesus é o próprio Deus, profetizado pelo profeta Isaías, e João Batista é essa voz que clamava no deserto. Então, o fato de João ficar no deserto, batizar no deserto, comer gafanhotos, vestir tudo aquilo ali, não é? As vestimentas são tanto quanto estranhas na época, mas indicava essa profecia e esse cumprimento importante que está em Isaías. Tudo isso que eu estou falando está baseado nesse livro aí, tá? Chamado Isaías, né? O Novo Êxodo em Marcos, do Dr. Rick Watts, né? O capítulo 40, ele é muito importante aí de Isaías, né? Porque é o capítulo que divide o livro de Isaías em 2 partes. A primeira parte, que é predominantemente sobre juízo, e a segunda parte, que fala sobre a restauração, né? E aqui no capítulo 40 de Isaías, nós vemos esse arauto real anunciando a vinda desse rei para restaurar todas as coisas. Então essa é a importância da segunda parte dos capítulos 40 a 66 de Isaías, que vai falar dessa restauração, e ali que estão os textos importantes que vão falar acerca de Jesus. O capítulo 53 é o sofrimento do Messias, o 49, né, versículo 6, como nós vimos, 46, versículo 9, justamente o texto que trabalha então a ideia de 2 fases, não é? A restauração e a inauguração do período missionário. E a própria palavra, né, evangelho, né, a boa notícia, também não foi invenção dos autores do Novo Testamento. Pelo contrário, né, a palavra evangelho, a boa notícia, é algo que o profeta Isaías cunhou, não é? Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas. E qual é a boa nova? Eis, aí está o seu Deus. Essa é a boa notícia. Deus chegou. E essa era a melhor notícia. E nada mais fiel a essa boa notícia. A verdade é que Jesus veio. Eis aí, né, o seu Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Êxodo, né, foi o evento de salvação mais importante e marcante para o povo de Israel. É a partir do Êxodo que
todos os feriados nacionais que são observados por milênios foram ali estabelecidos. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, o próprio Pentecoste, tudo isso então está ali baseado no Êxodo, naquele período formativo do povo de Deus. Mas se o maior evento, o mais importante evento de salvação do povo de Deus, que foi o Êxodo, é esse momento na história importantíssimo, na verdade, a vinda de Cristo pode ser interpretada aqui, e é assim que Marcos vai olhar para Isaías, dizendo que o novo e verdadeiro êxodo, o verdadeiro período de salvação acontece em Cristo Jesus. Então, se o povo foi tirado do Egito, do pecado, da servidão, para uma vida nova, Cristo, na verdade, é o autor do novo êxodo. E faz com que o povo que é escravizado pelas trevas, pelo mundo de escravidão do pecado, que obviamente o escraviza, agora a salvação em Cristo Jesus vai libertá-los. Então esse é o significado para a obra de Jesus. Ele é visto dentro do parâmetro ali do novo êxodo, e assim como o anjo foi adiante nesse texto que vocês estão vendo aí, impedindo que as tropas de Faraó matassem o povo de Deus, assim como esse anjo esteve adiante, da mesma forma, esse anjo caminha adiante para a preparação e guardar o caminho para o momento do início das missões. Então esse aqui é um momento importante de Isaías 40, quando eles preparem o caminho do Senhor, não é meramente um mensageiro qualquer, é um anjo, que também, de uma maneira de entendermos a função do anjo, o anjo sempre traz a ideia de mensageiro. Então Êxodo, Isaías e depois João Batista, tudo conectado, Então João Batista, ele é, assim como diz, na profecia de Malaquias, o Elias prometido, que viria preparar o caminho do Senhor. Então, se Elias foi assunto aos céus, Malaquias, na sua profecia, diria que Elias apareceria para inaugurar o dia temível do Senhor, os últimos dias. E a partir disso, nesse sentido, João Batista, ele figura Elias no seu papel profético. Não quer dizer nada que ele é uma reencarnação, alguma coisa dessa natureza, ok? Claro que não. Mas que João Batista, na sua função profética, vai então incorporar o cumprimento dessa profecia, onde Elias viria para inaugurar esses últimos dias, para inaugurar o novo caminho. Então Cristo Jesus é aquele que veio para cumprir todas estas profecias e, de certa forma, nós vemos João Batista preparando, João Batista é a pessoa que prepara a inauguração desse tempo novamente, no espírito e na autoridade de Elias. Então isso aqui é muito importante nós mencionarmos. Yahweh, essa é a promessa, o próprio Deus. E nessa promessa, os céus se fenderia de acordo com Isaías 64. Texto clássico, se os céus fendesses e descesses. E lá no batismo de Jesus, o céu se fende e o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus. Então, todo o livro de Marcos, todo o evangelho de Marcos é baseado, todas as suas partes ali, é baseado no livro de Isaías. Por consequência, os outros evangelistas vão usar Marcos, tendo como ele a sua base, para também montar ali, escrever ali os seus evangelhos. Continuando aqui, nessa nova sessão que vocês estão vendo aí, no versículo 13 de Marcos, ainda no capítulo 1, nós temos aqui um pequeno versículo que diz que ele estava com as feras, estava com as feras. E o que isso significa? Porque só em Marcos que aparece isso.
Mas isso também remete a Isaías, naquela passagem famosa, onde o lobo habitaria com o cordeiro, né? O novilho, né, andaria junto com o leão, e o pequenino ali, a gente vê crianças brincando com cobras, toda aquela cena onde a criação é restaurada de alguma maneira, né, o Senhor Jesus vindo, ele inicia esse processo de restauração da ordem criada, inclusive com as feras que não feriam os que estavam ali. Então, o livro de Marcos, ele está dividido, como vocês estão vendo, em 3 partes, e essas 3 partes também seguem a divisão do livro de Isaías. Então, a primeira parte mostra Jesus como um Deus guerreiro. Então, o livro de Marcos, ele traz essas referências, né? Mais manifestações de poder, de cura, de exorcismos. E para quê? Para dizer que Jesus é esse Deus guerreiro, poderoso, prometido no livro de Isaías, que viria sim para derrotar os seus inimigos. Ele viria para essa função, não só para derrotar os reis e as nações inimigas de Israel, mas os principados, as potestades que dominam essas outras nações. Então, os exorcismos, a vitória de Cristo na cruz sobre o maligno, foi ali a vitória que foi anunciada no passado e que agora está concretizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então Jesus é apresentado como o homem de guerra, o Senhor valente. Essas referências que eu mencionei é um evangelho curto, mas que traz essas referências poderosas. E finalmente, né, na terceira parte do livro de Marcos, nós temos a ida a Jerusalém, a entrada triunfal a Jerusalém. E como nesse caminho, que culmina com a morte de Cristo, nós vemos o servo sofredor de Isaías 53 sendo retratado aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos que termina dizendo: ide, pregai a toda criatura, portanto. Porque Jesus fez todo esse trabalho de restauração do seu povo, né, o discipulado das 12 tribos, o resgate, né, o resgate da adoração, e a partir dali ele morre na cruz, cumprindo todas as coisas que o Senhor Deus havia estabelecido para que esse povo seja restaurado, e ali ele dá a grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Tá bom? Vejo vocês então na nossa próxima aula.